Esse é o canal oficial de cortes do Papo com Stuart. Se você tem interesse em mais conteúdos como esse, se inscreve aqui embaixo, já deixa o seu like e bora pro corte. Não, legal. E como que funciona na prática, assim, uma análise de crédito? Porque você comentou que vocês analisam as empresas, a capacidade de pagamento dela e tudo mais, e a gente sabe que, pelo menos eu tenho mais familiaridade com o universo de ações. Então, até comenta aqui de vez em quando nos vídeos do canal como que a gente analisa uma empresa. Então, analisar o setor, o mercado, concorrência, vantagens competitivas, porque afinal você está se tornando sócio da empresa, né? Perfeito. Quais são as principais diferenças quando você está analisando uma empresa pensando A respeito de dívida, né? a respeito da dívida em comparação com você, de fato, querer comprar uma ação ali? É bem parecido. Tá, e as pessoas acham que é bem diferente, mas não é, né? Vou tentar explicar isso de uma maneira bem didática. Você, quando vai olhar uma empresa, você tem, basicamente, como eu gosto de olhar, a gente gosta de olhar, você olha de top down, você olha de cima para baixo, né? Você olha qual a geografia que aquela empresa está inserida. Ela é boa ou não é? Qual o setor que aquela empresa está inserida? Qual o market share daquela empresa dentro daquele determinado setor? Qual o pricing power, ou seja, qual a capacidade de repassar preços que aquela empresa tem? Ela é líder tecnológica ou não é? Então você tem todos esses filtros qualitativos dentro da sua análise. Depois você desce, vamos olhar a empresa. Então basicamente você tem, que eu gosto de falar, você tem 3 pontos que são muito importantes para você olhar numa empresa. O balanço patrimonial, que é basicamente a abertura dos ativos e passivos dela, que eu gosto de brincar que é a foto. Como é que está a foto daquela empresa que ele está no momento? Onde estão alocados os ativos, onde estão alocados os passivos e o que você pode fazer para analisar isso, ou seja, pontos sensíveis ou não, né? Então a gente olha muito demonstração contábil para entender alguns pontos mais sensíveis de determinadas empresas, né? Aí depois o segundo aspecto seria a demonstração, o DRE, né? Demonstração de resultados de exercício, que você olha basicamente o resultado, que eu gosto de falar que é o filme. Né? Você vê como que aquela foto evoluiu ao longo do tempo. Então você está olhando o filme daquela determinada empresa, se aquela empresa foi lucrativa ou não, aqueles determinados anos foram melhores do que outros, por quê? Né? Como que a empresa geriu o capital dela, a estrutura de capital. Então você consegue ter vários pontos ali. Essa empresa opera com alavancagem alta ou não, ela gera muito caixa ou não, uma empresa que está em crescimento tecnológico, então ela está investindo muito, não dá tanto resultado. Então é muito importante olhar, e o fluxo de caixa, né? Então, quando você olha, por exemplo, pelo aspecto de equity, né, tem uma análise que você olha qual é o dividendo, qual é o retorno que eu vou ter anualizado livre para o acionista ao final daquele período, né? Você desconta esse fluxo esperado para frente e você chega no valor justo para ação. Só que nós, credores, né, quando olhamos renda fixa, né, a gente está uma escala acima, né? A gente está no fluxo de caixa operacional, que é a despesa financeira que aquela empresa vai pagar, que vai nos honrar. Né? E o fluxo de amortização depois do fluxo de caixa de investimento. Então a gente fica sênior, né, ao acionista. Mas como você pode ver, Stuart, assim, a gente está falando mesmo viés de análise. Você vê, aí você faz a projeção. Como que eu espero que essa empresa vai se comportar nos próximos 3, 4 anos? Ela vai aumentar a margem dela ou não vai? Né? Então são comitês bem profundos, bem ricos, né? Que a gente discute o modelo na crave e vê a diferença do equity, ver quanto que o mercado está com expectativa de retorno para aquela empresa, qual o preço esperado para aquela determinada ação. E eu concordo, eu acho que o mercado vai surpreender para cima ou para baixo, né? Que eu gosto de brincar que o que está no preço é a expectativa atual. Né? Se a tua expectativa é mais positiva, isso que vai fazer a ação convergir para esse teu preço. Se você acha que é mais negativa, pode ser uma possibilidade de fazer uma operação vendida, né? Se achar que essa ação vai cair. Na dívida, a gente olha muito a capacidade de pagamento. A capacidade de pagamento dessa empresa é muito boa. Comparando com as outras empresas que a gente tem na nossa carteira, a capacidade de pagamento dela é melhor ou pior? Ela está mais defendida ou não? E você começa a montar portfólio mesmo. Né? Eu quero ter um percentual de exportadora, exemplo, Klabin, alguma produtora de celulose, para ter um pouco de receita em reais e defender meu portfólio, momentos mais desafiadores do Brasil. Eu acho que agora a gente pode ficar em papéis mais cíclicos. Então, eu acho que até isso vem ajudando muito o mercado. Acho que tanto na parte de ações quanto o número de empresas que vem acessando o mercado de capitais. Né? Se você for olhar o número de empresas que acessam o mercado de capitais, só dão uma diversidade de alocação muito maior. E, possivelmente, aquela empresa que acessou o mercado de equity vai também acessar o mercado de capitais na parte de dívida para fazer rebentos. Então, você consegue ter uma pulverização
setor muito grande que a gente já vem observando também. Então, mas a análise é bem parecida, só fica um grau acima no fluxo de caixa da empresa. Legal. Não, faz muito sentido, porque afinal, quando você está comprando uma ação, você está se tornando sócio daquela empresa, você tem que ver o fluxo de caixa que ela vai ter livre para o acionista ou livre para, de fato, distribuir dividendo ou reinvestir. Mas quando você é um credor, você não está preocupado com isso. Você está preocupado se ela tem capacidade operacional de pagar os juros e depois a amortização. Isso, mas tem um ponto também que quando você vai olhar um mercado mais envolvido, por exemplo, você olha o mercado offshore, né, que você tem títulos mais longos, de 10, 20, 30 anos. Por exemplo, a Petrobras ela tem uma curva de títulos emitidos em dólar desde 2023 até 2115, papéis de 100 anos. Então você tem um viés de análise até nesse mercado bem parecido com o de equity, né, porque você não tem como você saber qual a capacidade de pagamento da Petrobras daqui a 100 anos. Né? Eu acho que ninguém tem essa resposta. Sabe nem se vai ser petróleo, que vai ser a fonte energética, né? Com toda essa questão SG. Mas assim, eu acho que tem um pouco mais desse viés de equity, você achar que a expectativa daquela empresa vai melhorar. Né? Então, porque quanto maior o prazo daquele determinado título, ou seja, que o pessoal chama de prazo médio ou duration, maior é a sensibilidade do preço dada uma variação da taxa daquele papel. Exato. Né? Então, se você tem um viés positivo para aquela por exemplo, tem um viés positivo para a Suzano, eu posso alocar tantos títulos mais longos que eu vou ter um ganho de capital maior do que se tivesse papel curto. Então, eu acho que o mercado brasileiro ainda, quando a gente olha em termos de prazo médio dos títulos, é em torno de 5, 7, 10 anos, mas a gente está vendo, por exemplo, algumas emissões, principalmente incentivadas, com prazos maiores. Então já entra bem uma dinâmica tanto do custo de oportunidade que você acha da taxa atual, quanto da sua expectativa daquela empresa, né, superar e olhar, né? Porque para prazos muito longos, né, eu acho que a capacidade de pagamento é importante, mas acho que tem muita questão de expectativa que acaba até conversando bastante com o mercado de equities. Né? Então você vê, por exemplo, agora com esse medo que a gente observou da China, da Evergrande, a gente viu o título, por exemplo, o título brasileiro caiu 13% em um mês. Um bonde brasileiro. Por isso que a gente tem um mandato com gestores profissionais, a gente faz proteção, seja de créditos americanas, em ETFs de crédito de renda fixa global, para mitigar, né, fazendo como o global, acho que é bom comentar isso, não é um fundo que só compra, a gente também faz muito ativo na parte de proteção. E por isso que a gente vem trazendo para a grade de produtos da gestora produtos mais flexíveis para trazer esse benefício de poder se defender momentos que não tem tanto prêmio na mesa e também alocar mais capital no momento que tem um prêmio mais significativo. Então, a nossa vida não é fácil, mas a gente tenta sempre fazer a melhor decisão olhando o cenário que a gente está enxergando. Se você gostou desse corte, provavelmente você vai gostar de algum desses outros dois que estão aparecendo aí na tela para você. Então lembra de deixar um comentário falando o que você achou, alguma sugestão de convidado também e deixa seu like. Se inscreve no canal e eu te vejo no próximo corte.